nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Amém? Então a Bíblia aqui está dizendo para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então nós precisamos entender o corpo, nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos entender Jesus, nós precisamos entender quem Ele é. Então nós precisamos compreender quem é o nosso Jesus. Como eu vou comer algo sem entender o que isso pode ser bom para mim? Então aqui a Bíblia está falando que nós precisamos compreender o corpo, nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos entender o que nós estamos ingerindo, nós precisamos saber, porque se nós não souber daquilo que nós estamos fazendo, talvez nós vamos fazer de formas errôneas. Então nós precisamos entender quem foi Jesus, o que Jesus representa para nós, o que Jesus tem sido na minha e na sua vida, o quanto nós conhecemos de Jesus. Então nós precisamos conhecer Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi o libertador. Jesus foi aquele que foi enviado por Deus. Aleluia. Lá em João, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, o Todo-Poderoso, entrega seu único filho por amor da humanidade, por amor de mim, amor de você, para que nós não venhamos perecer, mas que nós possamos ter vida eterna. Mas antes dele mandar Jesus para que pudesse trazer a graça e o amor sobre as nossas vidas, ele já tinha enviado alguns profetas, algumas pessoas para nos sinalizar os caminhos. Amém? Louvado seja Deus. Nós conhecemos muito Noé, nós conhecemos muito Moisés, nós conhecemos Elias, Eliseu, nós conhecemos alguns profetas, Isaías, Ezequiel, alguns homens que têm veio falando da palavra do Senhor. Moisés foi um que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Liberta o povo do Egito, tira da escravidão, aleluia, louvado seja Deus, e leva para uma terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Deus, através de Moisés, ele usa a vida desse homem de uma tal forma, onde ele traz as tábuas das leis, as leis para que o homem e a mulher pudessem viver de acordo com essa terra. Então ele usa Moisés, leva para o monte, dá as tábuas da lei, mostra para o povo como faz. Na primeira vez, quando ele volta, o povo já tinha se rebelado, já tinha esquecido de Deus, já tinha esquecido que Deus tinha feito brotar água da rocha, já tinha esquecido que Deus tinha abrido o mar, já tinha esquecido que Deus tinha tirado eles do Egito, já estavam murmurando que queria voltar a comer pepino, cenoura, comer as coisas lá do Egito, a carne, e já estavam murmurando. E aí eles começam a fazer um bezerro de ouro. E Moisés, ele chega, ele fica irado, quebra aquilo ali, porque o povo, com um pouquinho de tempo, já esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito. Então Deus, ele tem usado os seus profetas. Deus, desde então, desde o nascimento, desde Gênesis, aonde Deus chega e fala, haja luz e houve luz, aonde Deus fala essa repartição de água e mar, e aí assim se fez, aonde ele fala para que as plantas cresçam, que os animais começam a se reproduzir, e ali, a partir da ordem do Senhor, da criação de Deus, do mundo, e de mim e de você, a partir desse momento, o Senhor começa a estabelecer algo profundo na vida do homem.
Ele começa a estabelecer algo e ele sabe que para que eu e você não venha se perder, é preciso ter uma cartilha, é preciso de ter diretrizes, é preciso de ter um parâmetro. E aí ele começa a levantar homens que renunciam à tua vontade, que renunciam os teus desejos, homens que largou pai e mãe, homens que largou a tua parentela, homens que acreditaram numa palavra ao qual o Senhor liberou para eles, e eles foram fundo até aonde o Senhor assim o quis. E assim nós aprendemos com muitas vidas desses. E um desses foi Moisés, aonde ele largou tudo. Ele renunciou a ser filho da filha de Faraó, aleluia, e foi fazer a obra do Senhor. E o Senhor usa ele e traz as leis, mas o povo é duro, o povo é difícil. E o Senhor, ele sabe que nós precisamos de ter um caminho, precisamos de ter um norte. E o Senhor começa a mandar homens, mais pessoas usadas, e vem mais profetas trazendo profecias, falando do Messias. O profeta Isaías foi o maior profeta messiânico, falando da vinda de nosso Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, trazendo juízo sobre a terra, falando sobre acontecimentos que está acontecendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, o homem ainda continua difícil de crer na palavra do Senhor. Ainda continua sendo difícil. Homens deixando de buscar o Senhor, deixando de fazer a obra do Senhor. As coisas começam a aliviar ou talvez aparentar que está tudo normal. Deus começa a automaticamente ficar de fora. Ou se quando aperta demais, também vai deixando Deus. E Deus, ele está falando assim: não, eu tenho que ser o único, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que ser princípio, eu tenho que ser o verdadeiro. Deus, ele tem que ser único na sua vida, em todos os lugares. E desta forma nós vamos conhecendo a nossa história, a história da humanidade, e entendendo quem é Jesus. Aí começa a vir profeta Joel, profeta Isaías, começa a vir homens falando de um Messias que vai vir e vai tirar o pecado do mundo, vai tirar a morte do mundo, que vai pagar um preço, um alto preço, por amor de mim e de você, para que eu e você pudéssemos estarmos aqui. Nós vamos ver na palavra de Deus que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu e você fomos sarados. Nós vamos conhecendo a obra extraordinária do Senhor. Mas para tudo isso acontecer, não foi no estralar. Foi homens gerados no Senhor, no fogo. Foi homens que foram provados como fogo, extraídos do melhor que eles tinham, e tudo que não era de impuro foi retirado do mais profundo de cada um deles. E nessa extração, nesse processo, houve dor, houve dificuldade, houve perseguição. Mas esses homens não desistiram. Não desistiram de pregar, não desistiram de falar, não desistiram mesmo quando a morte vinha a tentar assolar a vida deles. Não desistiram. Mas chegou um tempo onde a humanidade chegou num estado onde não havia mais sacrifício que pudesse comportar. Não havia mais cordeiro, não havia mais como acobertar esses pecados, porque era assim que era feito anualmente. Aí Jesus, o Todo-Poderoso, ele deve ter olhado para Deus e falado: Pai, a solução é descer lá. E é onde Deus envia o seu único filho para morrer por mim e por você, porque não, procurando em nós, não se acharia nenhum justo, não se acharia ninguém que poderia ser capaz. E aí o Senhor, ele vem de uma virgem, nasce puro, perfeito, sem pecado, e começa agora uma geração, começa um novo tempo para a humanidade. A partir da hora que Jesus, ele respira o ar que nós estamos respirando, começa uma nova história para a humanidade. E Deus começa a liberar aquilo que era preciso para Jesus ser instruído, para que ele pudesse crescer em sabedoria e entendimento. E esse menino começa a crescer, começa a desenvolver, e o interesse dele é único, é agradar o Pai. O interesse de Jesus é agradar o Pai.
doa o que doer. Eu preciso agradar o Pai. Eu vim com uma missão. Olha para o irmão do teu lado aí e diga para ele: você tem uma missão. Talvez você não entendeu a tua missão. Talvez você ainda não entrou. Você não permitiu ela acontecer ainda na tua vida. Mas todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. E Jesus, ele veio para a terra com um propósito. Meu irmão, agora eu quero lhe dizer uma coisa. Você está vivo? Pergunta para o irmão do teu lado: você está vivo aí? Agora pergunta para ele: se você está vivo, você acha que você está sem propósito hoje aqui? Você acha que você estaria vivo sem propósito, meu querido? Se você tem fôlego, se você está vivo, é porque tem propósito. Agora a palavra para você é o seguinte: entre no propósito enquanto tem fôlego. Entre no propósito enquanto tem fôlego, porque Deus dá fôlego para quem tem propósito. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, entenda o propósito. Se desembarace das coisas deste mundo. Se desembarace de tudo aquilo que tem te tirado a atenção de Cristo, que tem te tirado a atenção da cruz. Irmãos, Deus está falando muito para mim esses dias no esforço. Ser cristão, fazer as coisas para Deus, não é de qualquer jeito, não é só quando dá, não é quando eu tenho tempo. Fazer as coisas para Deus tem que ter esforço. Nós precisamos nos esforçar. Então, pastor, mas eu não consigo, eu quero ser fiel, eu não consigo. Pastor, eu quero fazer e não consigo. Há uma dificuldade. Sabe por que há uma dificuldade? Porque você não se esforça. Porque quando nós se esforçamos, eu falei esses dias para um varão aqui nessa rua, eu falei assim: quando nós queremos, não importa se nós não achamos que não conseguimos, quando nós queremos, nós vamos fazer. É você se esforçar. Quando nós decidimos nos esforçar, quando nós decidimos a fazer, nós vamos fazer. Sabe qual que é o problema de hoje? Que hoje nós olhamos para dentro de nós e talvez não encontramos a solução, talvez achamos que somos inaptos, talvez achamos que não somos capazes e já declaramos que não somos capazes, que não vamos conseguir e não vamos alcançar e nem mesmo tentamos a fazer. Então Deus está falando para mim fortemente nesses dias: nós precisamos nos esforçar para cumprir o propósito. Ou você acha que Moisés, quando acordava, ele lavava o rosto, escovava os dentes, tomava o teu... O que você gosta de tomar aí? É cappuccino? Hã? Tomava mel silvestre? De boa, quentinho, gargarejava. E aí as coisas ela fluía sem precisar se esforçar? Não foi assim. Para que todas as coisas acontecessem, precisou ter esforço, precisou ter propósito, precisou se desdobrar, se esforçar. Irmãos, vamos falar de Moisés, já que Deus está falando de Moisés. Para ele conseguir as tábuas da lei, quantos dias que ele ficou no monte sozinho, irmãos? E quando ele desce na expectativa que o povo estava ansioso pelas leis, o que ele encontra? Então olha, pense comigo, irmãos. Pense, Robson. Você é usado por Deus, Deus te fala: vai para o monte que eu vou te dar umas leis para você corrigir, para você dar norte para esse povo. Aí você vai lá, paga um preço. Você não está levando sanduíche natural, não está levando cappuccino, você não está levando palmito, você não está levando Coca-Cola, você não está levando marmita nem farofa. Você está indo, você e a fé do Senhor. E você está indo sem saber quantos dias você vai ficar. E depois de 40 dias você voltar alegre porque o Senhor cumpriu aquilo que Ele falou. Ele foi lá e cumpriu o propósito. Ele se esforçou. Ou não foi um esforço, irmãos? Se esforçou. Se esforçou por um povo rebelde, por um povo incrédulo. Mas ele se esforçou. Aí quando ele desce feliz e alegre, na expectativa, olha, Deus nos deu uma direção. Ele encontra o povo todo disperso, se prostituindo, fazendo coisas horrendas. Como é que você ia ficar, Robson? Ia quebrar ou não ia quebrar aquelas pedras? Ele quebrou no chão, né? Eu acho que se fosse nós, ele quebrava na cabeça de alguém. Não quebrava, não? Primeiro que estivesse na frente, não era?
que eu estou dizendo isso? Porque há um esforço para que as coisas andem. Tudo o que foi feito, houve um esforço. Aí nós, a nossa geração Nutella, queremos que as coisas aconteçam no abracadabra. E quando não acontece, nós culpamos a Deus, culpamos a igreja, culpamos os irmãos, culpamos as pessoas, culpamos o pai, culpamos o banco, culpamos todo mundo. E não olhamos para nós, que nós não estamos nos esforçando. Não olhamos para dentro de nós e não vemos que a incompetência está dentro de nós. Porque quando nós levantamos, em vez de nós ter uma palavra de vitória, em vez de nós ter uma palavra de bênção, em vez de ter uma palavra de guerra, nós já levantamos desanimado, sem força. Deus está falando para mim e para você: se você quer ter vitória, se esforce, seja competente, busque no Senhor. Aleluia! Todos os homens que Deus levantou, todos eles se esforçaram, lutaram e batalharam para que tudo que está chegando nas mãos de nós hoje pudesse ter chegado, para que a graça tivesse em nós hoje. Aleluia! E olha, irmãos, cabeças rolaram, corpos foram deslacerados, famílias, irmão, você tem ideia de famílias numa arena? Nós estamos aqui preocupados com o Covid. Eles já passaram com famílias, crianças de joelho e leões comendo vivo. Essas pessoas, sabe por quê? Porque eles falavam que eram cristãos, porque eles criam em Cristo. Enfrentaram arenas, leões, mortes, sentenças sem poder falar nada, sem conseguir ser revogado, sem chance nenhuma. Não é um esforço? Quantas pessoas se esforçaram? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas passaram de gerações em gerações para chegar em nós, para nós ficar com essa bobeira de moleza, de Nutella, de sem vergonha que somos. Nós precisamos mudar essa ótica de pensar. Nós precisamos nos esforçar e começar a ser competentes naquilo que nós temos em nossas mãos. Nós precisamos mudar a visão. Nós precisamos acordar de manhã e crer que o Senhor vai dar a vitória e lutar para que isso aconteça. Tem gente que é espiritual e fala assim de manhã: eu creio, aí volta a dormir. Mas eu creio, sou espiritual. A Bíblia, gelabada. Não faz nada, não se move, não paga a conta, não trabalha, é sem vergonha. Não vai acontecer. Sabe o que Deus está falando? Para que as coisas aconteçam, nós precisamos nos esforçar e andar direito com as coisas de Deus. Temos que ser fiel em todas as coisas. Nós precisamos fazer isso. O que tem a ver isso com a palavra que estava falando de Cristo? Isso é conhecer Cristo. Se eu conheço a Cristo, eu vivo com a minha vida direita. Se eu conheço a Cristo, eu pago. Se eu conheço a Cristo, eu trabalho, eu levanto cedo. Se eu conheço a Cristo, eu não desisto, porque Ele nunca desistiu. Você está entendendo, igreja? Então, antes de comer a ceia, antes de fazer parte do corpo, entenda: discerna o corpo. Discerna o corpo. Para mim comer o corpo, eu preciso estar apto. Eu preciso entender. Eu preciso saber que eu sou um soldado. Eu preciso saber que eu estou alistado. Eu preciso saber que eu não posso me embaraçar mais. Eu não posso me envolver com as coisas desse mundo. Eu não posso mais achar que não tem problema, que não dá nada. Dá sim. A Bíblia está falando claramente que é por isso que tem muito dentro de vós doentes. Por isso que tem muito dentro de vós que estão dormindo. Muito dentro de vós que estão padecendo, porque não estão discernindo e estão comendo o corpo errado. Sabe o que está querendo dizer? Quando as pessoas perguntam: quem você é? Eu sou cristão, eu vou na igreja do fulano, vou na igreja do Beltrano, eu sou cristão. Mas na verdade você não é cristão coisa nenhuma. Você não busca, você não ora, você não jejua, você não é fiel à tua casa, você não é fiel para o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Então você não é nada, está dizendo que é, e você não está discernindo, e você está morrendo e não está percebendo. Nós precisamos discernir. Você está entendendo, igreja? Dizer que é, dizer que está comendo, e na verdade não está sabendo, e não é verdade. Isso está gerando morte espiritual. É por isso que tem muitos doentes. É por isso que há muitos dormindo. É por isso que há muitos cansados. É por isso que tem muita gente que está depressivos. Geração depressiva. Qual que é a maior geração depressiva, irmãos? A nossa geração de ansiedade, depressão.
Uma geração de pessoas que quer buscar a morte, achando que é solução. Jesus não criou eu para você para buscar morte, é para buscar vida. Jesus criou eu para você é para manifestar a vida às pessoas. Você está entendendo a inversão de valores? O diabo, ele quer dizer que você não consegue, você não vai fazer, você não é capaz, você não tem força, você não tem competência. Olha os teus acusadores e fica te acusando, e você cai nessa e você não desenvolve nada. Jesus te criou para você ser mais do que vencedor. Jesus te criou para que você venha crescer na presença dele e acreditar que com ele, se você falar monte, saia daqui e vai para colar, ele tem que ir. Aleluia, porque esse é o Deus que nós servimos. É hora de manifestar essa fé, sim ou não? Mas é hora de discernir o corpo. Passou da hora de nós discernir o corpo. Passou da hora de nós parar de blasfemar. Tem muito crente blasfemando. Tem muito crente falando que é, mas não é. Tem muito crente falando que sim, mas não é. Tem muita gente achando que está comendo o corpo, mas, meu irmão, você está se matando. Então, meu irmão, Deus está falando nessa noite para mim e para você: entenda Cristo. Entenda Cristo. Viver Cristo é viver uma vida separada. Viver Cristo é não enganar as pessoas. Viver Cristo é amar as pessoas. Viver Cristo é ser fiel à tua casa. Viver Cristo é respeitar teu marido, respeitar tua esposa. Viver Cristo é respeitar teus filhos, não suscitar a ira deles. Viver Cristo, meu irmão, é manifestar generosidade. Viver Cristo é não ter palavrão na tua boca e nem pensamento mau. Isso é viver Cristo. Então, se você não está vivendo isso, você não está vivendo Cristo, você não está apto a participar da mesa. Nós precisamos entender isso. Qual tem sido os vossos pensamentos? O que tem saído das tuas bocas? O que nós temos se manifestado como crentes? Quais têm sido os teus conselhos para os teus amigos quando eles vêm e falam: não sei mais o que fazer, ai, ele bebe demais, ele usa droga, ou ele não trabalha, ou ela. Qual que tem sido os teus conselhos? Pica o pé, vai embora, larga. É esse? Qual que tem sido os conselhos? Quando nós ouvemos uma mãe sofrendo com o teu filho, qual que tem sido o conselho? Espanca, quebra, arrebenta. Ou ore, bote a mão na cabeça dela. Jejue, pague preço. Ame. O que nós estamos fazendo? Nós temos um costume de apontar e falar e dizer que fulano não sabe fazer, e no fim nós estamos com a nossa casa arrebentada. E nós precisamos aprender a fazer no amor. Nós precisamos entender a Cristo. Então, se eu entender a Cristo, eu vou aprender o arrependimento. Se eu entender a Cristo, eu vou aprender o perdão. Se eu entender a Cristo, eu vou aprender a mesa. A mesa é sentar na mesa, esclarecer, manifestar o amor, falar com a família, dizer de Cristo, explicar o porquê a vida, porquê a existência, o porquê da partir o corpo. Aí nossos filhos vão crescer saudáveis. Os nossos filhos vão crescer entendendo. A nossa família vai estar mais bonita, vai estar mais saudável. Mas quantas vezes você tem feito isso na tua casa? Sentando na sua mesa e falando: agora nós vamos comer Cristo. Pegar a palavra, isso é comer Cristo. Pegar a palavra e falar: vamos partir o pão. Eu quero dizer uma coisa para a família agora. A palavra está dizendo assim, assim, assim. Pegue na mão deles e fala: agora em nome de Jesus, nós vamos selar esta palavra no amor. Nós não fazemos, mas nós queremos que Ele faça. Nós queremos que Ele se manifeste. Nós queremos que Ele faça mágica em nossas casas, em nossos lares, em nossas situações. Então Jesus está falando fortemente no meu coração: passou da hora de você discernir o corpo. Passou da hora de você entender Cristo. Entender a cruz. Cruz é morte. Cruz é morte. Cruz é renúncia. Cruz é arrependimento. Cruz é diminuir. Cruz é se arrepender. Irmãos, cruz é se humilhar. Sabe essa história da nossa geração de hoje? Na minha família você não mexe. Aí você empina o peito e fala: aqui não.
Isso não é de Deus. A cruz é perdão, é amor. A cruz, nós falamos assim, o Senhor, Ele sabe o que vai fazer. É Ele que é juízo, não sou eu. É o Senhor Jesus. Mas nós somos uma geração, meu irmão, que tem mão de gente que está trimilicando para enfiar na cara dos outros. Porque olhou torto para o filho, porque olhou torto para a filha, porque olhou torto para o esposo, porque olhou torto para a avó, para o vô, porque ouviu que alguém falou. Sabe qual que era a direção da sua mão? A sua mão tinha que vir direto à tua cabeça e você falar: sai, demônio, em nome de Jesus. Era isso que você devia ter feito. É isso que nós devemos fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando com você hoje. É a palavra que Deus está falando com você hoje. É Deus que está falando nessa tribuna aqui hoje. Deus está usando a minha boca para falar com você hoje. Porque muitas vezes nós manifestamos Deus, dizemos que estamos manifestando Deus e não conhecemos nada de Deus. Não estamos fazendo nada de Deus. Não estamos gerando nada. Não estamos fazendo nada. Mas nós vestimos uma capa de crente e achamos que estamos sendo. Então hoje, por que essa palavra, pastor? Porque é uma noite de morte. Ou você morre para viver, ou você vive para morrer. Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele: você quer morrer para viver? Ou você vai continuar vivendo para morrer? Você está entendendo, irmãos? O que Jesus está falando para nós hoje? Chegou o tempo de você recolher a tua mão. Chegou o tempo de você recolher teus dedos acusadores. Chegou o tempo de você abraçar e amar. Chegou o tempo de você manifestar o amor de Cristo. Deus está mandando corrigir aqui. Ele está falando assim: está errado, filho, não é? Chegou, já passou da hora. Passou da hora. Nós achamos bom demais. Nós achamos que nós somos bons demais. E nós somos juízes. Nós declaramos, nós decretamos vidas. Nós falamos: esse é aquilo, não pode. Aquele é assim, aquele outro não sei o quê. Medíocres que somos, pobres, miseráveis e nus. Deus está falando hoje: discirna o corpo antes de manifestar nele. Precisamos se manifestar, precisamos discernir. E aí você vai entender muito melhor, e a tua vida vai melhorar. Quer ver a tua casa abençoada? Discirna o corpo, viva isso. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Pena que o horário é tão pequeno que tinha a palavra umas 10 horas. Vamos se pôr de pé, quem vai cear? Louvado seja Deus. Eu quero que você se esforce. Eu quero deixar uma palavra aqui. Eu não quero apontar ninguém, irmãos, mas eu quero deixar uma palavra. Você que talvez não ceia por fato de ajustar coisas que é possível, Deus está mandando dizer: já passou da hora. Não espere para amanhã, que pode ser tarde. Ajuste. É situação civil, é situação judicial, é situação de cartório. Está perdendo tempo, Deus está falando. Está perdendo tempo. Ajuste. Ajuste e entre na comunhão. Deus está falando hoje, nessa noite, amém? É um conselho do Senhor, irmãos. Eu não gosto de falar, eu não gosto de, que a gente é muito atacado porque as pessoas ficam: pastor, tem que ficar. Irmãos, é Deus que está falando. E é para o teu bem. Deus está falando assim: se ajuste. Estou às portas. Estou voltando. Estou voltando. Se você tiver dessa conformidade, você vai ficar. Então ajuste a tua vida. E Deus está avisando que é para você ir para o céu. Ele quer que você vá para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui? Amém? Então se você quer ir para o céu, meu irmão, o que te impede? Já fez tanta coisa ruim. Você não pensou? Por que agora está pensando? Então ajusta. Porque Deus vai trazer bênção sobre a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos chamar os obreiros que vai nos ajudar aqui. A Luana e a Cleia. Irmãos, Deus ele trouxe uma palavra de bálsamo, de amor. Eu sinto amor nessa palavra para nós hoje. Nós precisamos discernir o corpo. Nós precisamos entender o corpo. Nós precisamos entender que nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar. Esforça-te. Deus está falando para nós: esforça-te. Procura fazer dar certo. Você tem que fazer dar certo. Você tem que se esforçar, meu irmão. Cava mesmo.
cava que você vai achar água. Em nome de Jesus. Pode pegar os elementos. Vocês que vão tomar ceia, você vai pegar, segurar em tuas mãos, eu vou orar e consagrar em tuas mãos. Pode entregar. Tu és santo, Jesus. Glórias a Deus. É uma honra, irmãos, a gente poder estar fazendo isso. Que Deus venha abençoar a tua vida. Entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Essa palavra vai gerar vida sobre você. Essa palavra quer gerar vida sobre a tua vida, sua casa. Essa palavra quer gerar vida sobre a tua casa. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Deus está dando direção para pessoas aqui. Que você possa ter direção no Senhor. Que você possa ser abençoado. Que você possa estar debaixo das bênçãos do Senhor. Jesus, ele tem falado muito esses dias. Ele está às portas. Ele está preparando o povo. Então que nós possamos compreender isso. E que nós possamos alinhar nossa vida. Conserta, ajusta. Não é difícil. É tão bom, irmãos, viver na santidade do Senhor. É tão bom viver no mover do Senhor, que você vai ver que é algo extraordinário. Amém? Você que está com os elementos, pega ele em sua mão aí. Você que pode, levanta um pouco ao alto. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, eu quero consagrar, Senhor, o pão e esse suco, Pai. Esse pão passa a ser tua carne agora em nome de Jesus. E esse suco teu sangue. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu só ler mais uma vez aqui e nós já vamos ceiar. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Participai. Oh Jesus, tu és bom, Pai. Glorificado é teu nome, Senhor. Santificado é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nós vamos finalizar esse culto para a honra e glória do Senhor. Eu quero que você leve essa palavra no teu coração, uma palavra de amor, de zelo. Jesus está preparando a noiva. E a Bíblia diz que havia 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. O dia que o noivo chegou, as 5 prudentes estavam com azeite em suas botijas, e as 5 loucas não tinham azeite. E quando elas saíram para comprar o seu azeite, o noivo fechou as portas. Então, meu irmão e minha irmã, Deus está falando: seja as prudentes, faça o que tem que ser feito em tempo oportuno, porque graça e poder será liberado sobre a tua vida. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Declara nessa noite, para nós finalizar esse culto. Diga para Ele que Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare ao Senhor, declare ao Senhor. Só tu és santo. Sim, Jesus, tu és poderoso, Pai. Não há outro como tu. Não há outro. Aleluia, Jesus. Como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Coloca a mão no teu coração, você que pode. Eu quero liberar uma palavra de oração sobre a tua vida. Você que sentia dificuldade de estar firme, de ser separado, de discernir o corpo. O Senhor, Ele vai te dar um discernimento. Deus vai te dar força. Deus vai te libertar, vai te curar. E você vai vencer. Amanhã, quando você levantar, você vai levantar como um soldado. Um soldado que vai vencer. É um soldado vencedor. Louvado seja Deus. Levanta a cabeça na manhã que você acordar e fala assim: eu sou vencedor, eu sou filho do rei. E você vai conseguir botar todos os teus planos, tudo aquilo que tem que ser feito, tudo no lugar correto diante de Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai, que eu quero orar por essa família, eu quero orar por esta vida, eu quero orar, Senhor Jesus, por esta casa. Pai, que do Senhor, eu não me conformo, Senhor, do inimigo bagunçar com as famílias, com as casas, com as famílias, Pai, que com os trabalhos desses homens e mulheres que aqui estão. Então eu lhe peço, dá discernimento, dá força, dá sabedoria para cada um que aqui está, para, Senhor, ser forte e corajoso, ser um soldado de Cristo, Pai, que do Senhor que está listado, para não olhar para trás, mas proceder diante da tua palavra, a fim de agradá-lo, cumprindo o propósito e não trocando, Senhor, Pai, que do teu propósito por proposta nenhuma. Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor possa fortalecer esta casa, que o Senhor possa fortalecer essa vida, que o Senhor possa cumprir, Senhor, o teu amor, com a tua graça sobre nós, que haja cura, que haja libertação, que haja prodígios e maravilhas, que esta semana seja uma semana extraordinária para nós, para nossas vidas, para nossas famílias, e que nós possamos entender que nascemos, Pai querido Senhor, para ser vencedores, nascemos, Senhor, para gerar vida, nascemos, Senhor Jesus, para manifestar o teu reino e entender, Pai querido, o teu propósito. Em nome de Jesus eu lhe peço, cura quem precisa ser curado, liberta quem precisa ser liberto e abençoa quem precisa ser abençoado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de
de palma bem forte para o Senhor Jesus. Sim, Jesus. Coloca a mão assim em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua casa.